Eu senti no meu coração que deveria falar um pouquinho sobre a importância, a enorme importância de andarmos na luz, de aprendermos a andar na luz e de mantermos esse caminho para aprendermos a viver e a conviver com Deus, a viver de outra maneira, de forma que os nossos corações também venham a ser influenciados pela nossa conduta e por aquilo que nós fazemos. Mas vamos pedir ao Senhor Jesus para nos ajudar. Senhor, abençoa-nos agora, ensina-nos a andar na luz, Pai. Nem sempre sabemos. Amém. Então, mas antes de falar sobre isso, eu queria mencionar aqui uns versículos, porque existe um caminho de andar na luz, um caminho que nos foi dado por Deus. Então, um caminho não é uma coisa que se faz num dia, começa num dia e termina no dia que vamos ver Deus cara a cara. Bom, o Senhor Jesus falou em João 14, no versículo 6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu já vi muita gente usar este versículo, na verdade a maioria das pessoas, para tirar pessoas da idolatria, do catolicismo, para tirarem pessoas daquilo que de outras religiões, e dizendo que o Senhor Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida. E não é que esteja errado, mas eu só queria realçar um facto que muita gente ignora. É que o Senhor Jesus aqui está a falar para discípulos formados, para apóstolos formados. Ele não estava a falar para pessoas que estavam saindo da idolatria. O Senhor Jesus estava ensinando aqui às pessoas que eram dele, que se mantiveram fiéis até o fim, sobre este versículo. Então, eu creio que este versículo é muito mais... Estas verdades são aplicáveis àqueles que são crentes, àqueles que já saíram das trevas. E é bom que a gente dê um pouco de atenção a ele, dessa forma, dessa maneira, porque vamos parar de usar estes versículos para os outros, quando na verdade o Senhor Jesus está a direcioná-los para nós. Então, eu vou falar, a última coisa que eu vou falar é do caminho, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre, porque ele diz que ele é a verdade e a vida. Em primeiro lugar, a verdade. A verdade tem duas componentes. A verdade tem a componente de as coisas estarem de acordo com a palavra de Deus. Quer dizer que a palavra de Deus e aquilo que nós queremos, ou acreditamos, ou vemos, ou seguimos, está de acordo. Quer dizer, a nossa conduta, aquilo que entendemos está de acordo com a palavra de Deus. Isso é só uma parte da verdade. E, infelizmente, a maioria dos teólogos, dos pastores, ficam por aí. Eles ficam por aí. E é pena, porque ficam muito pobres. Porque a outra nuance, a outra parte da verdade é as coisas tornarem-se reais, tornarem-se verdadeiras. Porque a pessoa que acredita numa verdade, ainda que esteja de acordo com a palavra de Deus, se ela não experimenta, se aquilo não se torna realidade na sua vida, essa verdade não completou ou não é verdade ainda. Porque ela precisa tornar-se real. E ela tornar-se real não é pelo nosso esforço, mas é pela aproximação de Deus a nosso coração, a nossa vida, pela convivência com Ele, como
Vamos por Enoque, Elias, Abraão, que a Bíblia diz que eles andavam com Deus, não é? Bem, se a pessoa tem a verdade bíblica, tem tudo direitinho, mas isso não se torna realidade, não se torna real, independentemente daquilo que ele creia, a verdade não está completa, não completou o ciclo da verdade. E esta verdade tem outra coisa, porque eu poderia acrescentar ainda uma terceira coisa, que é a transparência, não é? Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser transparentes. Estando em Cristo não precisamos esconder nada. A pessoa que esconde é aquela que tem muito para esconder, não é? E nós, estando em Cristo, estando perdoados, ou estando sendo perdoados, não temos nada para esconder. É por isso que o Senhor Jesus diz lá em João, creio que em João 3, ele diz lá a pessoa que anda na luz pratica a verdade. Pode ver isso em João 3, no versículo 21, ele diz assim: aquele que pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas. Quer dizer, ele torna-se transparente, porque essas obras são feitas em Deus, não é? Então, a outra nuance, a outra parte, a outra coisa importante no meio da verdade é esta transparência. E a pessoa que não experimenta Deus verdadeiramente, ela não vai ser completamente transparente. Porquê? Porque a sua vida não vai mostrar, não vai realçar nada daquilo que Deus está fazendo nele, ainda que ele esteja oculto aos próprios olhos. Mas normalmente os de fora veem, Deus vê, os anjos veem. E então temos estas três coisas, não vamos esquecer: tem que estar de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. E número 2, ela tem que ser experimentada, tem que se tornar real. Se não for real, a verdade não é verdade. E também a pessoa tem que se tornar transparente, tem que haver verdade no íntimo da pessoa. Então, quando o Senhor Jesus diz assim, que eu sou a verdade, ele quer dizer tudo isto. E agora, se nós formos viver de acordo com a verdade, precisamos praticar a verdade. A Bíblia fala em vários lugares de praticar a verdade. Vocês vão ler, por exemplo, em 1 João, ele diz: aquele que pratica a verdade está na luz, ele vem para a luz, ele está na luz. Em João 3, 21 também, aquele que pratica a verdade. Então, a verdade é uma coisa prática. É preciso haver verdade no íntimo da pessoa. A pessoa tem que ser transparente, não é? Vamos nos lembrar que a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando pecaram foi esconder-se, tapar as vergonhas deles. Então, o primeiro ato de luz, de entrarmos na luz, é tornarmos transparentes, descobrirmos as nossas vergonhas e depois continuar nesse caminho para que aquilo que é certo, aquilo que é de Deus também seja visível, se torne visível, não é? Porque as nossas obras são feitas em Deus a partir daí, mas o importante é aprender a andar neste caminho da verdade. Bom, dito isto, o Senhor Jesus diz também que Ele é a vida. O que significa que Ele é a vida? A vida, muita gente pensa que a vida eterna vem até nós depois de falecermos, depois de morrermos. Na verdade, a vida eterna começa aqui. Nós precisamos experimentar essa vida abundante, a vida que Deus nos dá agora. Porque se não a experimentarmos agora, dificilmente a iremos experimentar depois de morrer.
a não ser talvez casos excepcionais, como aquele homem que morreu na cruz ao lado do Senhor Jesus, mas eu creio que ele começou a experimentar a vida eterna aqui na Terra ainda. Então, esta vida é a vida eterna, é a vida que começa aqui e agora. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não depois de morrermos, mas agora, não é? Foi isso que aconteceu em Pentecostes com os discípulos. Aquela vida abundante foi derramada sobre eles. E houve uma preparação prévia, não é? As pessoas começaram a confessar os pecados, a começar a colocar na luz, prepararam o caminho para Deus, né? Porque ninguém vem a Jesus sem passar por João Batista, não é? E ninguém chega a Pentecostes sem passar pelo Senhor Jesus. E ninguém chega ao céu sem passar por Pentecostes. Esse é o caminho que nós devemos seguir e perseguir. Mas todo este caminho deve ser feito andando na luz, sendo transparentes, sermos verdadeiros. E então, isto é o que significa a vida. Mas existe outra nuance sobre esta questão da vida. O Senhor Jesus, o apóstolo João diz em João 1, creio que é no versículo 4, diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O que é que significa isto? Significa que a pessoa que não tem esta vida de forma abundante, ela não tem luz, ainda que acredite que tenha luz. Então, esta vida, quando entra, quando toma conta da pessoa, quando se apodera da pessoa, quando entra na pessoa, no mais íntimo dela, vai realçar aquilo que Deus é e vai contrastar com aquilo que a pessoa é e que lhe falta para ser como Deus. Quer dizer, esta vida vai fazer-nos ou vai obrigar-nos a comparar coisas com coisas. É isso que Paulo diz, por exemplo, em Coríntios. Ele diz assim, creio que em 1 Coríntios 2, ele diz assim, no versículo 13, ele diz assim: estas coisas nós falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com aquelas que o Espírito nos ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Quer dizer, esta vida faz-nos comparar as coisas. E não só isso, também faz-nos assimilar aquilo que Deus é, porque aquela vida autónoma, aquela vida que não é nossa, é a vida de Deus em nós, ela vai fazer com que nós assimilemos aquilo que ela é. Nós vamos assimilando, comparando. É por isso que Paulo fala também aí em Coríntios, diz que nós vamos de glória em glória, como que sendo transformados, não é? Olhando no espelho. Então, esta vida é a luz dos homens. Então, se a pessoa quiser ter luz, ela precisa alcançar esta vida eterna. Agora. Precisa alcançar esta vida abundante. E essa vida abundante só é achada começando pela busca. Há que buscá-la de todo o coração. E há que achá-la. Pronto. Isto é o que eu queria dizer sobre a verdade e sobre a vida. O Senhor Jesus diz: eu sou a verdade, a vida. Agora eu queria falar sobre o caminho. Ele dizer que ele é o caminho. Um caminho não é uma porta. O caminho não é uma coisa que... o caminho é uma coisa que segue, vai além do primeiro passo. O caminho não se fica pela entrada. Nós, achando um caminho, vamos percorrê-lo. E este caminho de luz é aquilo que em Provérbios 4:12 diz lá que o homem vai encontrando luz até se fazer dia claro, não é?
Creio que é em Provérbios, só um minutinho, em Provérbios 4:18, ele diz assim, a vereda dos justos é como a luz da aurora. Olha, vereda, caminho, não é? É a mesma coisa. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, esta vereda é uma coisa que nós vamos ter que aprender a conviver com ela, porque imagine, por exemplo, alguém que está no escuro, nas trevas, e vem uma luz forte de repente. Essa luz forte vai cegá-la, ela vai ficar momentaneamente atarantada, não é? Então é por isso que a luz precisa ser um caminho que começa numa aurora até ser luz perfeita, até ser dia perfeito. E então este caminho tem algo que nós precisamos entender. A Bíblia fala, por exemplo, em Ezequiel 18:31, diz que é para nós transformarmos o nosso coração. O que transforma o coração não é apenas a influência, a afluência, a plenitude da vida que Deus nos dá. É óbvio que isso é o cerne da questão, mas aquele que recebe isso, mas não pratica a verdade, não começa a ser verdadeiro, transparente, ele não está andando no caminho da luz. Andar no caminho da luz é ser isso tudo, é transparente, verdadeiro, revelando aquilo que não tem mais nada para esconder, não é? Então, nós quando fomos... Lembre-se que quando nós estávamos longe de Deus, nas trevas, nós fomos seguindo certos caminhos, fomos andando por certos caminhos. Esses caminhos influenciaram a nossa forma de ser, a nossa maneira de pensar, criaram a pessoa que nós somos. E o coração foi se adaptando a essas circunstâncias, ainda que muito confuso aqui e acolá, porque chega a um ponto da pessoa não conhecer o próprio coração, até que a luz venha, não é? E essa vida mostra o coração que nós somos, porque até para conhecermos a nós próprios é preciso que haver revelação, não é? Então, a revelação da vida, não é? Então, a questão é que o nosso caminho foi transformando, foi fazendo, foi criando o coração que nós temos. É por isso que um inglês pensa como um inglês, o francês pensa como o francês, o brasileiro pensa da maneira que os brasileiros pensam, tornou-se cultural. Então, os nossos caminhos criaram o coração que nós temos. Mas agora vem a luz, a vida abundante em nós, que entra na pessoa, faz comparar coisa com coisa, e então a prática desse caminho, a parte prática, nós praticarmos a verdade, vai influenciar o nosso coração em sentido contrário, em direção a Deus. Quer dizer que o nosso coração também se vai transformando, também vai mudando por via da prática da verdade. Então, este caminho precisa ser praticado no dia a dia. A luz que temos hoje precisa ser praticada hoje. Porque nós vamos aprender a andar na luz. Vamos transformando os nossos corações para eles serem transparentes, para eles serem divinos. E independentemente se a pessoa tenha coisas feias ou limpas, não interessa. Importante é a pessoa aprender a andar na luz.
sem ter alguma coisa para esconder. Ah, não, mas eu tenho coisas feias que não posso mostrar às pessoas. Mas olha, se as pessoas souberem dessas coisas feias, depois vem a transformação de Deus, você transforma-se, reconhece, e será um grande testemunho para o Senhor Jesus. Você não precisa ter vergonha disso. Porque as pessoas vão dizer assim, olha, Paulo era um assassino, mas agora está pregando a palavra de Deus. Então, olha, ele fumava e destruía o corpo, mas agora não, está a viver para a glória de Deus. E é assim que a nossa transparência não precisa criar-nos um medo, nenhum medo a respeito daquilo que nós somos, porque Deus vai transformando o nosso coração. É por isso que a Bíblia fala em que Deus vai criando os corações dos homens. Então, este caminho começa aonde? Este caminho, lembra-se que nós estamos a falar daquilo que Jesus disse, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora estamos a falar do caminho. Este caminho começa com o buscar. E buscar de todo o coração. Porque o Senhor Jesus disse, buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o coração. Ali diz que se nós buscando Deus, vamos achar Deus. Não vamos achar outra coisa. Porque há as pessoas que buscam Deus para terem dinheiro. O Senhor Jesus diz assim, vão buscar a mim e vão achar-me a mim, sem nada. Então, é por isso que em Isaías 53 o Senhor Jesus diz sem nada. Nada que nós desejássemos, nada que Ele tivesse para nos oferecer. É Ele. Nós vamos achar a Ele. Somente a Ele. Bem, então, por que esta busca de todo o coração é importante? Porque é um ponto de viragem. Porque a pessoa buscando, ela vai mudando a sua perspectiva, ela vai mudando o seu curso de vida. Então ela começa por buscar a Deus para achá-lo. Obviamente que este buscar é tão importante que provavelmente não podemos medir a importância dele, porque é o início do caminho, é a porta a esse caminho. Porque quem busca começa a virar-se noutra direção, para outra direção, para outros meios. Começa a virar-se para o céu e deixar o mundo. Buscando isto, deixa aquilo. Não busca mais o mundo. Então, este caminho começa com o buscar, e este buscar é muito importante, é um ponto de viragem. Mas depois vem o achar. A pessoa achou, não acha tudo de uma vez, muito dificilmente achará tudo de uma vez. E então, quando ela achar este pouquinho que acha, vai acontecer o quê? Vai acontecer que ela precisa praticar aquilo que achou. Praticar na verdade, na transparência, não precisa fingir, não precisa chegar perto das pessoas, eu sou crente. Não, ela vai viver uma vida de crente. Ela vai viver aquilo que ela faz, vai estar de acordo com o que Deus diz. Ela ora, Deus atende. Ela não precisa explicar ou dizer que Deus atende as orações. Ela mostra na prática que isso é verdade. Então, porque as pessoas que falam que Deus atende as orações, a maior parte deles são mentirosos. Porque a maior parte das pessoas que dizem isso, não se vê orações atendidas em suas vidas. E é uma tristeza, porque isso é só um blá 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 de evangélico falso, falsificado, o evangelho falsificado. Então nós não dizemos que Deus atende as orações, nós oramos e Deus atende. E pronto. Precisamos dizer alguma coisa a mais diante dessas evidências? Não, não é necessário. A não ser para fins de encorajamento, uma outra pessoa, não é?
mas raramente precisamos dizer e explicar essas coisas. Bem, então nós vamos achando a verdade, vamos praticando a verdade. Quando estamos praticando, nós ficamos envolvidos com essa verdade prática, nessa transparência. Acontece que, estando assim, nós vamos estar prontos para mais, para achar o próximo passo do caminho, a próxima etapa, a próxima luz, porque a luz vai crescendo. Nós achamos, vamos praticar, ser transparentes, e vamos andando assim até que um dia termine esse caminho em ver Deus como Ele é. O nosso coração vai se transformando diante dessa luz, na prática da verdade, praticando a verdade. Então, isto era o que eu queria dizer sobre o caminho da luz, não é? Porque o facto das pessoas se tornarem religiosas não significa que andam na luz. O facto de elas irem à igreja, de lerem a Bíblia muito, não significa que andam na luz. Aliás, nem significa que tenham obtido aquelas verdades às quais elas pregam e nas quais elas acreditam. Porque se essas verdades não se tornarem realidades em suas vidas, elas tornam-se pessoas falsas, falsificadas. Então seria como nós termos o diabo a servir no templo de Deus, não é? Seja a nível do que for, seja a nível de música, de pregação, seja do que for. Porque há pessoas que usam os ritmos do mundo, as coisas do mundo, para cantar os hinos de Deus. E não funciona, não tem como funcionar. Olha, agora tem o gospel forró gospel. E forró vem de onde? É preciso eu ter um forró para glorificar Deus? Quando a gente glorifica Deus com a nossa vida. E então, o facto das pessoas se tornarem religiosas não faz delas pessoas de luz, que andam na luz. Andar na luz é tornarmos verdadeiros, experimentarmos a verdade na primeira pessoa, não é pregando para os outros, é vivendo para os outros, vivendo com os outros, vivendo Deus, experimentando Deus e brilhando cada dia mais. Sem esforço. Nós não somos nós que vamos fazer essa luz brilhar. A luz vai brilhar porque nós estamos no caminho. É a luz que brilha, não somos nós. Então, as pessoas tornarem-se religiosas não significa que aquele estado de inimizade que existe no seu coração tenha perecido, tenha morrido. Não. Porque aquela inimizade que existe no coração das pessoas precisa ser exterminada. E agora, ela não vai ser exterminada quando as pessoas seguram nessa inimizade com a Bíblia na mão. O que tem que ser transformado é o nosso coração. Então, isto é o que significa nós andarmos na luz. Porque ao andarmos na luz, passo a passo, dia a dia após dia, vamos aprender a andar neste caminho. E este caminho vai influenciar o nosso coração. É uma das formas que nós temos de transformar o nosso coração. Por isso é que a Bíblia nos dá um mandamento, diz assim: transformai os vossos corações, criai em vós um novo coração, criai em vós um novo espírito. É desta forma, praticando a verdade no dia a dia, passo a passo, crescendo nela e ir praticando na medida que vamos recebendo. Então, não é a única maneira, não é a única coisa que transforma o nosso coração, mas é provavelmente a que é aquele que é o nosso maior dever, que é começarmos a praticar a verdade, andando na luz. E então, o Senhor Jesus
avisou-nos que a luz está um pouco tempo connosco. Então, se nós não andarmos na luz, não fizermos aquilo que está certo, as trevas vão nos apanhar. Deus disse para Caim: se tu não fizeres o que é certo, se não praticares a verdade, o pecado vai estar na tua porta batendo continuamente. E para ele vai ser o teu desejo, para esse pecado. Porquê? Porque nós não praticamos a verdade. Não aprendemos a amar a verdade, a luz, a vida. Então vamos ter esse cuidado de mantermos o nosso caminho intacto, andarmos com Deus, vivermos com Ele, para Ele, mas convivermos com Ele. A ponto de, quem sabe, né, sermos levados como Enoque, ou Elias, que andavam com Deus de tal maneira que estavam prontos para o céu. Então eu espero que você esteja pronto para o céu, assim que o seu caminho for totalmente luz, e assim que que a sua vida estiver integralmente de acordo com aquilo que Deus quer. Porque a vontade de Deus é essa. Essa é a vontade de Deus, para a glória de Deus. Pronto. Senhor Jesus, obrigado por aquilo que nós podemos pensar a teu respeito, porque és tu que nos dás, és tu que nos fazes com que a nossa vida seja transformada, vendo a tua, experimentando a tua vida, Senhor. Então pedimos que este caminho da luz, Senhor, seja uma vitória, seja uma realidade para todos nós. Te pedimos. Amém.